Ontem, numa mesma reunião, o ministro Ramos, da Casa Civil, afirmou que tinha tomado a vacina escondido, né? Não foi escondido do grande público, escondido de Bolsonaro, presidente da República. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o vírus tinha sido criado na China, né? Criado artificialmente na China. É interessante, né? E detalhe, também ontem, né, aconteceu lá aquele episódio de Pazuello, ministro da Saúde, ser flagrado, ser fotografado andando sem máscara dentro de um shopping. Eu já estive naquele shopping em Manaus, é um shopping imenso, um shopping em Manauara, né, em Manaus. Né? Então são 3 episódios relativos ao governo, um de um ex-ministro, 2 de ministros atuais, né? 3 episódios que mostram o completo desacerto de tudo. Quer dizer, desacerto por quê? E aí cabe a reflexão. Porque o caminho escolhido por Bolsonaro é um caminho de governar para a minoria e governar contra meio que o óbvio, né? O que está aí, né? O que está aí? Olha, tem uma doença, as pessoas querem se vacinar, é meio óbvio, simples, né? Você tentar inverter o mundo real, simples, né? Tem aí as pessoas querendo se vacinar, né? Querendo viver mais tempo. Ainda tem mais. O Paulo Guedes disse que essa coisa de expectativa de vida crescente, as pessoas quererem viver 100 anos de idade, é um absurdo que sobrecarrega a Previdência. O mundo sempre, todos os seres humanos, o grande impulso que teve a expectativa de vida foi após 1850, após a Revolução Industrial. Até ali a expectativa média era 30 e poucos anos de idade. A Revolução Industrial não foi só a Revolução Industrial, foi um período de muita inovação. Uma das inovações mais importantes para alavancar a expectativa de vida foi a canalização dos domicílios, domicílios com canalização, com água tratada, água canalizada dentro do domicílio. As pessoas não tinham que gastar a maior parte do tempo buscando água em baldes, né? Isso acontece ainda em alguns lugares do mundo, muito pouco, né? Também o esgotamento sanitário. Isso daí, a criação e a adoção do vaso sanitário, isso daí deu um impulso brutal. E isso fez parte de um período de muitas inovações. A expectativa de vida é um indicador não só da saúde, é um indicador de muita coisa. A expectativa de vida é a ponta do iceberg, como a gente diz. Embaixo da água invisível que leva ao aumento da expectativa de vida, tem muita coisa. Tem a escolaridade da mãe, tem os serviços de educação, a qualidade da educação, a chegada da informação nas pessoas, tem os serviços de saúde, como eu afirmei, tem as condições sanitárias do domicílio, que dependeu de muita inovação para que ela fosse o que ela é hoje. Tá? Então, veja, as declarações são completamente, né, sem sentido, as ações são completamente sem sentido. Por quê? Porque o líder maior, aquele que tem que dar um rumo, né, escolhe um rumo que é contra o óbvio. Então, nós temos que ficar diante dessas declarações. A coisa do vírus, olha, eu li artigos científicos, eu fui na internet e procurei, tá? Artigos científicos de chineses, cientistas chineses, biólogos, geneticistas, né? Os artigos estão em inglês, obviamente, mostrando o risco. Esses artigos são de 2007, portanto, há mais de 13 anos, né, mostrando os riscos de que houvesse uma contaminação, ocorresse uma contaminação por conta deste vírus que aí está, o SARS, não sei o que, 2, a partir de morcegos. Isso tem na literatura científica chinesa publicada em inglês. E ninguém, isso foi advertido, e ninguém disse, não, tudo bem, né? Enquanto não acontece, as pessoas não se importam. Isso daí tem a ver com o contato entre animais, mamíferos, são zoonoses, né? A zika, zoonose, enfim, tudo isso vem dos animais. Essas principais doenças contagiosas, tenha sido assim na história da humanidade, ela vem dos animais, animais domesticados, animais que estão em fazendas, mas também animais selvagens. A MERS, lá no Oriente Médio, Middle East, né? Respiratory Syndrome, ela veio do morcego que pode ter contaminado seres humanos, contaminou camelos, né? Então nos abatedouros lá fizeram, eu li também sobre isso, né?
fizeram um levantamento, a possibilidade de contaminação das pessoas, né, lá no Oriente Médio, que trabalhavam em abatedouros, né, por conta dos camelos, ela era maior de contaminação do que aqueles que não trabalhavam nos abatedouros. Então, é claro, o vírus pode ter vindo da China, tudo indica que veio, começou lá, e tudo indica que veio desse contato de morcegos, né? Seja porque eles comem isso, ou porque o morcego transmitiu para um outro animal que também é comestível. Enfim, acontece, como aconteceu com a Zika no Brasil, né? E outras doenças no Brasil. Tem aí, se você entrar na internet, vão ver várias. Então, essas coisas acontecem, poderia ter acontecido em qualquer lugar, aconteceu na China, né? Poderia ter acontecido no Brasil, na África, enfim, em qualquer lugar. Aí o Paulo Guedes fala isso numa reunião, né? Uma grande bobagem, nós temos a vacina. A China, claro que não vão fazer isso, políticos são muito qualificados, né? Mas a China poderia pedir a cabeça de Paulo Guedes, olha, acabou a Coronavac, né? Enquanto Paulo Guedes foi ministro. Não vão, claro que não vão fazer isso. Mas a gente vê a completa Torre de Babel. É um governo, quer dizer, aquela coisa da Torre de Babel bíblica, cada um fala uma língua e ninguém se entende. Né? É isso, por quê? Porque o presidente decidiu um caminho que vai contra a maioria, que vai contra o óbvio. Ele governa para a minoria. Bolsonaro se dá ao luxo de governar para a minoria. Isso é um problema de nosso sistema político, e o problema ele tem a ver com a quantidade de partidos. Cientistas políticos, livros publicados mostram que a enorme fragmentação partidária do Brasil, livros e artigos, permite, porque o que se cria? A oposição não consegue agir. Imagina que a gente tivesse, para efeito hipotético, somente um partido de oposição. Imagina como seria forte a oposição, mas nós não temos. Nós temos, sei lá, quantos partidos de oposição? 10, né? Como é que você faz para juntar todos os líderes, organizar uma reunião, cada um fala em qual tempo, usar parte, como é que você monta uma ação coletiva? Tá bom, agora decidimos fazer isso, depois de uma manhã de reunião decide fazer uma determinada coisa. Agora, quem é que implementa? Quem é o primeiro a implementar? E um outro vai lá e vai cuidar do seu próprio partido, deixa de implementar aquilo não é prioridade. Então, Bolsonaro pode se dar ao luxo de governar por uma minoria, e é uma minoria muito radical, que diz, olha, eu não estou nem aí se morrer gente, dane-se. Tem esse pessoal no Brasil. Bolsonaro pode se dar ao luxo de fazer isso por conta do nosso sistema partidário. Você vai dizer, não, mas o Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Mais ou menos, tá? A rejeição, quando o Trump saiu, não existia ainda as vacinas, elas estavam ali, mas em nenhum momento ele resistiu às vacinas como o Bolsonaro resiste. Né? E aí cria essa coisa esdrúxula do Paulo Guedes se referir à China, quando é quem é o principal fornecedor de vacina, do Ramos dizer, não, eu fui escondido de Bolsonaro, vou tentar persuadi-lo a se vacinar. Quer dizer, coisa ridícula. Então, um presidente da República, aquele que manda, aquele que tem a prerrogativa de nomear e demitir ministros, os ministros com medo dele porque ele não segue o óbvio. Ele vai contra o óbvio, e o óbvio é adotado pela maioria. E a minoria fica com o absurdo. Né? O absurdo sempre existiu e sempre vai existir. Né? Agora, né, é o que eu venho dizendo, hoje eu até tuitei sobre isso. Lula já vem sendo colocado, pesquisas, enfim, o próprio sistema político como favorito para vencer em 2022. É o que eu digo, se as instituições não estivessem funcionando, ele não seria o favorito para vencer em 2022. Ele só é o favorito para vencer em 2022 porque as instituições nunca pararam de funcionar. Por isso, tá? E porque elas estão funcionando é que ele é o favorito. Se ele será favorito até lá, se vai vencer, enfim, ainda falta bastante tempo para isso. Né? Mas isso é uma prova contundente do funcionamento das instituições. Ainda tem essa CPI aí. Né? A CPI começou, a gente vai ter aí a CPI, o tempo dela, o tempo de funcionamento, o prazo é de 90 dias, pode ser prorrogado. Eu não duvido que essa CPI acabe indo até o final do ano, né? 3 meses, então maio, junho, julho, depois é prorrogada, agosto, setembro, outubro, enfim, ela pode facilmente chegar até outubro, né? E isso vai ser um problema para o governo. Né? Imagina, Pazuello sem máscara, né? Pazuello está brincando, né? Ele vai ser chamado, a CPI tem poder de polícia, ele vai ser chamado na CPI, ele pode sair de lá preso. Então ele está brincando com a sorte. Né? Ele está andando num shopping,
né, sem máscara e fazendo graça, dizendo eu ia comprar, vim aqui comprar. Quer dizer, a situação toda é uma situação completamente absurda por causa disso. Né? Então eu queria que você prestasse atenção. Né? Bolsonaro governa para a minoria, ele pode se dar ao luxo de fazer isto porque nós temos esse sistema partidário hiperfragmentado. Se a legislação não mudar, esse problema vai ser diminuído no futuro. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, curta os vídeos, traga mais gente para aderir a este canal de análise política.